Terremoto de Lisboa, de 1755. Turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Era o dia 1º de novembro de 1755, um dia muito importante em Lisboa. As pessoas estavam nas suas casas e muitas estavam na igreja, porque era o dia de Todos os Santos. Era uma manhã calma, mas de repente tudo mudou. A terra começou a tremer. As paredes das casas abanavam e as igrejas começaram a cair. Foi um terremoto muito grande, tão forte que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Algumas casas caíram completamente e outras ficaram muito danificadas. As pessoas estavam muito assustadas e corriam para as ruas à procura de um lugar seguro. Mas o terremoto não foi a única coisa assustadora. Depois do terremoto, o mar recuou, ou seja, a água do mar foi para trás e as pessoas conseguiam ver o fundo do Rio Tejo. Algumas pessoas foram ver o que estava a acontecer, mas de repente, uma onda gigante, chamada tsunami, veio do mar e invadiu a cidade. A água destruiu ainda mais casas e levou muitas coisas com ela. Foi muito perigoso. Depois da onda gigante, houve incêndios. Muitas velas estavam acesas por causa das celebrações do Dia de Todos os Santos. E quando o terremoto aconteceu, as velas caíram e iniciaram focos. Como muitas casas eram de madeira, os incêndios espalharam-se rápido. Lisboa ficou cheia de fumo e fogo. Muitas pessoas perderam as suas casas e ficaram sem comida ou água. Algumas fugiram para fora da cidade, enquanto outras tentaram ajudar os vizinhos. Foi um momento muito difícil para toda a gente. De 275 mil pessoas que viviam em Lisboa, mais de 90 mil morreram. Ainda 10 mil morreram na costa mediterrânea de Marrocos. Cerca de 85% dos edifícios foram destruídos, incluindo palácios famosos, bibliotecas e os melhores exemplos da arquitetura portuguesa do século XVI. Os edifícios que não foram destruídos pelo terremoto acabaram por ser consumidos pelo fogo. O novo edifício da Ópera, inaugurado apenas 6 meses antes, foi completamente destruído pelo terremoto. O Palácio Real, localizado mesmo junto ao Rio Tejo, no local da atual Praça do Comércio, foi totalmente destruído pelo terremoto e pelo tsunami. Na biblioteca do palácio estavam 70 mil volumes, além de centenas de obras de arte, incluindo pinturas de Rubens, Tiziano e Correggio. Tudo isso foi perdido para sempre. Juntamente com o palácio, desapareceram também os arquivos reais, que continham descrições das viagens de Vasco da Gama e outros navegadores. A cidade perdeu também as suas catedrais e o maior hospital. O túmulo do herói nacional, Nuno Álvares Pereira, foi perdido. Os visitantes de Lisboa ainda podem visitar as ruínas do Convento do Carmo, preservadas como memória do terremoto. Foi descrito que os animais pressentiram o perigo e tentaram subir para lugares altos antes da chegada da água. Este é o primeiro relato documentado deste fenómeno na Europa. O rei na altura era Dom José I e ele tinha um ajudante muito inteligente chamado Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal ajudou muito a cidade. Ele disse: enterrem os mortos e cuidem dos vivos. Isto significava que era importante ajudar as pessoas que estavam vivas e reconstruir a cidade. Com a ajuda do Marquês de Pombal, Lisboa começou a ser reconstruída.
Ele planeou ruas largas e praças abertas para que, se outro terremoto acontecesse, as pessoas tivessem mais espaço para fugir. As casas novas foram construídas de forma mais forte, para resistirem a tremores de terra. Foi uma grande mudança para a cidade. O terremoto de 1755 foi um dos maiores desastres naturais de Portugal. Muitas pessoas perderam a vida e a cidade ficou destruída. Mas os portugueses mostraram que são fortes e conseguiram reconstruir Lisboa, tornando-a numa cidade mais segura e bonita. Hoje, podemos aprender muito com o terremoto de 1755. Ele ensina-nos a sermos preparados para desastres e a ajudarmos uns aos outros em momentos difíceis. Lisboa ainda tem lugares onde podemos ver marcas desse terremoto, como no Convento do Carmo, que ficou sem teto depois do terremoto. Assim, a história do terremoto de 1755 lembra-nos que, mesmo em momentos muito difíceis, é possível reconstruir e seguir em frente. E hoje Lisboa continua a ser uma cidade cheia de vida e história para contar.